Os Beatles, sem dúvida nenhuma, foi uma banda importantíssima na história da música e sua influência perdura até os dias de hoje e provavelmente vai perdurar eternamente. Os quatro rapazes de Liverpool fizeram toda a diferença na história do rock. E é sobre um deles que eu vou falar hoje. Falarei sobre o assassinato de John Lennon. John Winston Lennon nasceu em 1940 na cidade de Liverpool, na Inglaterra. E o seu nome foi uma homenagem tanto ao seu avô, John Jack Lennon, como também ao primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Aos 6 anos de idade, John passou a morar com seu pai, Alfred Lennon, mas depois ele acabou voltando a morar com sua mãe, Julia, e ficou 20 anos sem ver o pai. Isso aí acabou gerando a letra da música Mother, onde ele conta a relação conturbada com seus pais. Já na adolescência, John começou a frequentar o circuito underground de Blackpool, junto ao seu primo, Stanley Park. E em 1956 ele ganhou sua primeira guitarra e fundou sua primeira banda, Quarrymen. O Quarrymen tocava uma mistura de skiffle e rock and roll, e logo na sua primeira apresentação ele conheceu Paul McCartney e logo o convidou para entrar na banda. E assim foi formada provavelmente a dupla mais genial da história do rock. Paul logo indicou seu amigo George Harrison, que apesar de ter 14 anos na época e ser considerado muito novo por John, entrou na banda também. Com o trio formado por Lennon, McCartney e Harrison, os Beatles surgiram no começo de 1960. John convocou seu amigo da escola de artes, Stuart Sutcliffe, para tocar baixo na banda e eles ainda precisavam de um baterista. E aí eles chamaram Pete Best para assumir as baquetas. O quinteto começou então as suas incursões na Alemanha Ocidental entre os anos de 1961 e 1962. A essa altura, Brian Epstein já gerenciava a banda e Stuart decidiu largar os Beatles para morar em Hamburgo, e Pete Best acabou sendo substituído por Ringo Starr na bateria e Paul McCartney indo para o baixo, formando então os famosos Quatro Rapazes de Liverpool. Brian Epstein tinha um tino comercial muito forte, e ele logo percebeu que seria muito interessante que a banda adotasse um padrão, tanto de vestimenta quanto de cabelo. E foi assim que em 1963 eles lançaram o seu primeiro single, Love Me Do, e também o seu primeiro disco, Please Please Me, que fez muito sucesso no Reino Unido no mesmo ano de 1963. Já em 1964, eles fizeram a histórica apresentação no The Ed Sullivan Show, nos Estados Unidos, e foi assim que a Beatlemania estourou ao redor do mundo. Eles lançaram diversos discos na sequência do começo dos anos 60, emplacando dezenas de hits que atingiram não só o topo das paradas, como também todas as rádios ao redor do mundo. Em 1965, os Beatles lançaram o disco Rubber Soul, que marcou uma grande evolução musical na banda, que começou a absorver diversas influências não só na própria composição, como também no modo de se vestir e de agir. E essa evolução continuou com o disco seguinte, Revolver, e depois, na sequência,
com o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Em 1968, os Beatles fundaram a Apple Records e lançaram o disco duplo conhecido como The White Album. A essa altura, os desentendimentos dentro da banda já eram conhecidos, e algumas pessoas atribuem isso à constante presença da então namorada de John Lennon, a artista plástica Yoko Ono. Outras pessoas atribuem isso à possível arrogância de Paul McCartney, que possivelmente queria ser o líder da banda, e algumas pessoas ainda falam também de George Harrison, que tentava emplacar um pouco mais a sua própria participação dentro da banda. Em 1969, os Beatles lançaram o disco Yellow Submarine, que veio acompanhado de um longa-metragem animado totalmente psicodélico que levava o mesmo nome. Em 1969, os Beatles lançaram o Abbey Road, disco cujo nome foi dado em homenagem à rua onde ficava o estúdio, onde eles faziam as gravações. E esse disco traz aquela icônica capa dos quatro atravessando a rua. Já em maio de 1970, os Beatles lançaram o que seria o seu último disco inédito, Let It Be, que apesar de ter sido majoritariamente gravado antes de Abbey Road, acabou sendo lançado depois. Mas antes disso, em 30 de janeiro de 1969, os Beatles fizeram aquela que seria a sua última apresentação ao vivo, aquele famoso show no telhado da Apple Records em Londres. O relacionamento entre os membros da banda se tornou insustentável e finalmente, em 1970, os Beatles chegaram ao fim. Cada um seguiu sua respectiva carreira solo, todas elas de respectivo sucesso. Ainda em 1970, John Lennon e sua então esposa Yoko Ono lançaram o disco John Lennon Plastic Ono Band, que trazia dois singles de sucesso, Working Class Hero e Mother. John e Yoko se aprofundaram no seu ativismo revolucionário e acabaram lançando, então, o famoso disco Imagine, em 1971. John Lennon era um sonhador com sua própria utopia, e ele passou boa parte dos anos 70 lançando obras de protesto e manifestações contra o que ele considerava o fascismo dos países do Ocidente. Em 1975, nasceu seu filho Sean Lennon, fruto do seu relacionamento com Yoko Ono. E John acabou entrando num hiato na música que durou 5 anos, até o lançamento do disco Just Like Starting Over, em 1980, seguido do disco Double Fantasy, também em 1980, o que viria a ser o seu último disco. John tinha conseguido seu Green Card americano em 1976, o que permitiu que ele vivesse e trabalhasse nos Estados Unidos, e assim ele passou a morar no famoso Dakota Building, um prédio que fica em frente ao Central Park, em Nova York. E assim chegamos ao dia 8 de dezembro de 1980, o dia que o sonho acabou. Por volta das 17 horas do dia 8 de dezembro, John estava em frente ao Dakota Building, autografando uma cópia do seu disco Double Fantasy nas mãos de um fã chamado Mark Chapman, antes de John e Yoko se dirigirem ao estúdio para fazerem algumas gravações. Ele e Yoko retornaram ao Dakota Building por volta das 22 horas do dia 8 de dezembro, a bordo de uma limusine. Ao descerem do veículo e caminharem por entre os arcos de entrada do Dakota Building, John acabou sendo surpreendido pelo mesmo Mark Chapman com quem ele havia conversado horas antes, e ele acabou levando 4 tiros a queima-roupa pelas costas. John foi socorrido por uma viatura da polícia ao Hospital Roosevelt. Porém, sua morte acabou sendo declarada às 23 horas do dia 8 de dezembro de 1980. Mark Chapman havia comprado a sua arma, um revólver de calibre 38 2 polegadas da marca Charter Arms, 3 meses antes do crime, no Havaí, onde ele morava com a esposa. Mark Chapman confessou posteriormente que ele saiu do Havaí rumo a Nova York
justamente para matar John Lennon, mas que se ele não tivesse conseguido, ele consequentemente mataria alguém. Mark Chapman dizia sofrer alucinações auditivas ouvindo vozes, o que se encaixaria num possível transtorno mental, mas isso acabou nunca sendo provado e ele foi condenado à prisão perpétua no ano de 1981. Não houve um funeral para John Lennon. Ele acabou sendo cremado e suas cinzas foram espalhadas por Yoko Ono no Central Park, num local onde posteriormente foi criado o memorial Strawberry Fields. Imagine é provavelmente a música mais famosa da carreira solo de John Lennon, e ela tem um trecho que diz: "Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo se torne um só."